Fala galera, aqui é Viver Dividendos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quanto que eu preciso de pagar de impostos para investir na Bolsa Americana e quais as declarações eu tenho que fazer para estar de acordo com o fisco brasileiro na Bolsa Americana, investindo no exterior. Esse vídeo aí é mais um vídeo da nossa série sobre primeiros passos para se viver de dividendos. Aqui nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês quais são as trajetórias ali, né, para você alcançar sua independência financeira, né, e chegar aí a viver de dividendos aí, que esse é o nosso objetivo aqui no blog. Então a gente está com esse roteiro que nós estamos passando nessa estrada, que nós estamos na etapa número 3, que essa etapa ela meio que se subdividiu em vários tópicos, né, que nós estamos respondendo aqui alguns tópicos, que são esses aqui. Nós já falamos aqui sobre quantidade de ações que você precisa de ter na bolsa, falamos aqui sobre o que explicamos até o básico, que é uma ação, que é um REIT, que é um dividendo, como abrir conta na corretora, né, o que é uma corretora, enfim, toda essa parte básica. Dá uma olhada nesses vídeos que a gente já fez aqui, mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre impostos. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui em quais os tributos a gente precisa de pagar para se investir nos Estados Unidos. O primeiro dele que a gente vai falar é o dividendo. Nós precisamos de declarar esse dividendo recebido no nosso Carnê Leão. Tem um aplicativo do governo que chama Carnê Leão, meu amigo. Esse camaradinho aqui, ó, é o cara onde você vai declarar os dividendos que você recebeu. Então, se você ainda não recebeu dividendo nenhum, não precisa de fazer. Mas, geralmente, se você está me acompanhando aqui, você vai comprar ações de dividendos. Vai pingar ali o dividendo. Ah, mas o que é um dividendo? Ô Viver, o que é um dividendo? Aqui a gente explica ó, o que são dividendos. Dá uma olhada nesse vídeo que vai te explicar. Mas aqui, você meio que caiu ali um dividendo na sua conta, você vai lançar ele. Você pode lançar esse dividendo todos os meses, vai entrando ali no sistema, ali, lançando ele todos os meses, ou se você quiser, você pode deixar uma vez por ano. Eu faço uma vez por ano, quando eu vou fazer minha apuração da minha declaração do imposto de renda, eu vou guardando ali ao longo dos meses todos os dividendos que eu recebi, o quanto que eu paguei de imposto, quanto foi deduzido lá na fonte, e aí no final do ano eu pego e entro nesse aplicativo do Carnê Leão e faço esse lançamento. Tranquilo, sem problema nenhum. Como é que funciona aí o lançamento? Você vai lançar nessa primeira coluna aqui, ó, o quanto que você recebeu lá de dividendos. Por exemplo, eu recebi R$4.700 de dividendos na época que eu fiz esse vídeo aqui, que eu fiz esse material aqui, esse post, né? E aqui nessa coluna do lado, você vai lançar um imposto que você pagou lá nos Estados Unidos. Esse imposto ele já é devido, ele cai direto na fonte. Como funciona isso? Quando você recebe uma ação, quer ver? Vou abrir essa ação aqui para vocês terem uma noção. Essa aqui é uma ação da Chevron. Vamos botar um zoom aqui, ó. Recebemos essa ação da Chevron aqui lá em 2014, né? Tem bastante tempo. Então, a Chevron pagou lá, né? Aqui é o código da ação. Pagou $11,77 de dividendo. Quando você recebe um dividendo na sua corretora, embaixo ou às vezes em cima vem uma linha com débito daquele dividendo. No caso que eu paguei $3,56 pelo dividendo, né? Então assim, vem com esse código aqui, né? Aí cada corretora tem um código diferente, mas enfim, de modo geral é o seguinte, é o quanto você pagou de tributo. Esse tributo que você pagou lá nos Estados Unidos, ele vamos dizer que é meio que serve de um crédito, né? É um imposto a compensar, a gente chama de reciprocidade. Então, quando você paga um imposto lá fora, você meio que pode usar ele para não precisar de ter que pagar um outro imposto. Então, vamos dizer assim, o imposto nos Estados Unidos é 30%, aqui no Brasil é 27,5%. Então, você como pagou mais lá fora do que aqui, você não precisa de pagar. Aí aqui você não precisaria de pagar. Vamos supor que o imposto fosse 10% lá fora. Aí você teria que pagar os 17,5%, que é a diferença aqui no Brasil. Não é o caso para quem investe nos Estados Unidos. Lá fora é mais caro do que aqui, então não precisa de pagar imposto, vamos dizer assim, né? Esse imposto já é deduzido lá nos Estados Unidos. Mas aí você deve estar se perguntando, poxa, Viver, mas aqui no Brasil eu também não pago imposto de dividendos? Errado. Quem fala que não paga imposto de dividendo nunca teve uma empresa na vida, porque quem tem uma empresa aqui no Brasil sabe muito bem que as empresas pagam imposto de renda como pessoa jurídica. Eu pago imposto de renda, eu tenho uma empresa que vocês estão vendo aqui no fundo, é o escritório da minha empresa, eu pago imposto de renda sobre o meu lucro. A desvantagem do Brasil, que mesmo que eu não distribua o lucro, eu pago assim mesmo. Lá nos Estados Unidos, eles só vão te pagar se você receber esse lucro.
Por isso que muitas empresas americanas acabam não distribuindo os lucros. Elas pegam aquele dinheiro e reinvestem na própria empresa. É o risco maior, né? Porque você pode perder o dinheiro, então é melhor você distribuir ele em dividendos do que reinvestir. Mas enfim, a gente entra nesse assunto mais para frente nesse tema, beleza? Então você vai declarar ali os seus dividendos no Carnê-Leão. Qual é a segunda declaração que a gente precisa de fazer, Viver? A gente precisa de fazer isso aqui, ó, declarar os bens e direitos. Aqui no Brasil, a gente precisa no nosso imposto de renda declarar o nosso patrimônio. O que é os bens e direitos? Você vai ver nesse artigo, recomendo sempre vocês darem uma olhada no artigo, entra no artigo, dá uma lida para vocês aprofundar. Nesse artigo eu explico sobre declaração do bens e direitos. Na verdade, explico sobre todas as declarações do imposto de renda que a gente precisa fazer para quem investe lá fora. Mas assim, a primeira delas ali vai ser a importação do Carnê-Leão, que você já lançou lá naquele post que eu expliquei anteriormente. E depois você vai entrar nessa parte aqui que é do bens e direitos, olha. É onde você vai lançar ali o seu patrimônio, naquela mesma guia onde você lança o seu carro, onde você lança a sua casa, tipo assim, comprei uma casa, você tem que lançar lá no bens e direitos. Você lança a participação na empresa, essa empresa que tem lá no minha guia de bens e direitos do meu imposto de renda. E também você lança até mesmo as suas ações do Brasil, você lança lá no bens e direitos. Você comprou um FII, comprou uma ação, ela vai estar lá no bens e direitos também. Então, as suas ações americanas também vão constar lá no bens e direitos. Você vai lançar ela lá e aí você vai colocar um modelo parecido com esse daqui, ó. Tem um exemplozinho aqui, ó. Você vai descrever lá 31 código de ação, você vai colocar o país 249 e vai fazer um descritivo da compra da ação. Você vai colocar o quanto você pagou em dólar, só que aqui embaixo você vai entrar com o valor em real. Você tem que converter, porque lá na aba de bens e direitos é tudo real, não tem outra moeda. Então você vai converter do dólar para o real, beleza? E aí você vai fazer esse lançamento. Tem que pagar alguma coisa para isso? Não. A aba de bens e direitos não se paga. Você não vai pagar nada ao declarar lá, mas você tem que declarar. Você não vai pagar, mas você tem que declarar. É o mesmo caso do Carnê-Leão. Você não vai ter que pagar nada extra, porque você já pagou lá fora nos Estados Unidos. Mas você tem que declarar, porque senão você vai ter problema. Então você tem que declarar isso no seu imposto de renda, beleza? Não é nenhuma questão de custo, você tem que pagar mais, mas você vai ter que declarar. Desses camaradas aqui que a gente está falando, só tem um cara que você vai ter que pagar. E mesmo assim, vai depender. Por quê? É o ganho de capital. O ganho de capital é o seguinte, quando você compra uma ação por, sei lá, R$30 e vendeu ela por 100, aqueles R$70 ali de ganho, você precisa de apurar esses R$70 e lançar como ganho de capital. Isso é assim com as ações, com o imóvel, enfim, com quase tudo que você tenha ganho de capital, você vai ter que lançar lá. Aqui nesse artigo de ganho de capital, ó, tudo sobre ganho de capital, eu explico como lançar isso dentro dos aplicativos lá de ganho de capital. Como vocês estão vendo aqui, ó, a gente lança lá o período, né, de apuração, o valor que a gente comprou, o valor que a gente vendeu, e aí ele vai dar para você aqui no final um resuminho do quanto que você vai ter que pagar de imposto devido, né, nessa item 4, e aí até eu explico aqui no artigo como que você imprime esse DARF, né, para fazer esse pagamento desse imposto. Mas calma lá, eu sempre terei que pagar? Não, por quê? Vai depender se você estourou os R$35 mil de limite. A gente tem R$35 mil para se gastar, vamos dizer assim, como de isento, né? Vamos colocar dessa forma. Então, se você vendeu até R$35 mil, você meio que não vai precisar de fazer essa declaração do imposto de renda. Aí você vai trabalhar em cima dessa margem que você tem. Eu, por exemplo, estou liquidando algumas ações que eu tenho lá na Bolsa Americana. Eu vou liquidando aos poucos, eu não deixo ultrapassar os 35. Se eu ultrapassar os 35, eu vou ter que pagar ganho de capital. Então você às vezes consegue ter essa flexibilidade, né, para não precisar de ter que liquidar tudo. Pode acontecer. Então você meio que vai depender. Às vezes tem vezes que não tem como você fugir. Você vai ter que entrar lá e liquidar. Pô, preciso de 100 mil. Tem que liquidar os 100 mil hoje. Tipo, aí você vai entrar lá e liquida os 100 mil. E aí você vai apurar se você teve ganho, né, desses 100 mil, ganho de capital, e vai lançar no seu controle, no seu aplicativo de ganho de capital, para apurar o seu DARF e fazer o pagamento do seu imposto, beleza? Então vamos dizer assim, dos três aqui que a gente citou, né, o único que pagaria alguma coisa seria o ganho de capital, e mesmo assim se você estourasse esses 35, né?
Além dessa declaração, a gente tem essa daqui, ó, que é o capitais brasileiros no exterior. Eu cheguei a fazer ela uma vez, porque antigamente ela era para investidores que tinham até 100 mil dólares, perdão. Depois o governo aumentou para $1 milhão, e aí depois eu parei de fazer, não precisei mais de fazer, mas eu cheguei a fazer ela uma única vez. Não é muito complicado, é bem tranquilo, você vai entrar no aplicativo parecido com esse aqui, você vai lançar lá, depois vai apurar o negócio, vai mandar enviar, e aí você vai ter a sua apuração ali de capitais brasileiros no exterior. Hoje em dia, só se você tiver mais de 1 milhão que você precisa de fazer essa opção, beleza? Então acho que deu pra gente passar aí um pente fino, né, nos principais pontos, né, ou nos principais tópicos, né, que seria o lançamento dos dividendos no Carnê-Leão, o lançamento dos bens e direitos na aba de imposto de renda, para você vai lançar as ações que você comprou, e por fim o ganho de capital, caso você tenha vendido. Se você não vendeu, aí você só vai lançar os dividendos e a aba de bens e direitos. Então isso aí são os impostos que você precisa declarar a nível de pagamento. É só mesmo o dividendo que tem 30% na fonte e o ganho de capital, caso você estoure os 35 mil de isenção. Então, fora isso, você vai pagar praticamente a mesma coisa, quase, que você pagaria aqui no Brasil investindo. Porque se aqui no Brasil você tem uma alíquota de PJ, de imposto de renda, de 27,5%, é 2,5% a mais nos Estados Unidos. Só que, meu amigo, quando você investe, você está investindo em dólar, a moeda é muito forte. Se você for ver o real, a desvalorização do real com dólar, esses 2,5% de imposto a mais que você está pagando, cara, é suave, é tranquilo, não faz diferença. Enfim, esses são os pontos. Tributação é uma coisa que muda muito. Estão rodando aí um bafafá de que vão trocar a tributação. Vai bitributar no Brasil, né? Porque você vai ter o imposto de renda de pessoa jurídica e depois ainda você vai pagar mais um imposto quando distribuir o dividendo, que é igual funciona nos Estados Unidos. Tipo, bateu o dividendo, vai bater o débito ali em cima. Então, assim, se realmente fizer isso aí, vai ficar complicado para se investir em qualquer coisa, meu amigo. Você vai ter que deixar quase metade dos seus ganhos com o governo, né, cara? Então, assim, vai ser muito pesado. Mas até sair efetivamente isso, por enquanto tá só na esfera ali da politicagem e tal. Vamos esperar para ver quando efetivarem, a gente tiver alguma coisa mais concreta, a gente traz aqui para vocês, mas é uma coisa que muda de tempo em tempo, então aconselho você dar uma olhada no blog. Se você tá vendo esse vídeo, pode ser que ele tenha ficado desatualizado, acompanhe lá no blog que a gente vai estar sempre falando sobre essa questão tributária lá, dando nossos insights e trazendo atualizações sobre isso, beleza? Agradeço a todos aí que me acompanharam até aqui. Deixa o seu like aí no vídeo se você gostou desse tema, tem ajudado o pessoal aí que está começando a investir. Às vezes você chegou aqui por acaso, deixa um like aí, se inscreve no nosso canal para você ver mais conteúdo sobre esse. A gente fala de bolsa americana como um todo, né? Fala de investimento no exterior, traz aí carteiras e ativos interessantes para que possam ser analisados visando esse longo prazo, visando quem quer viver de dividendos, quem quer construir uma carteira com renda passiva que vai gerar dinheiro para você para sempre, meu amigo. Enquanto essas empresas estiverem crescendo dividendos, elas vão estar distribuindo para você. Esse é nosso objetivo, carteira sustentável de dividendos. A gente fica por aqui, agradeço a todos a atenção, um abraço e até a próxima. Valeu!